Fala pessoal, professor Lucas Crivellari aqui, e nesse vídeo a gente vai continuar nossos estudos acerca do ECA atualizado para 2024. Paramos aqui na seção 5, da apuração de ato infracional atribuído a adolescente. Artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos artigos 106, parágrafo único e 107, deverá: Inciso 1. Lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente. Inciso 2. Apreender o produto e os instrumentos da infração. Inciso 3. Requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Artigo 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Parágrafo 1º. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Artigo 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. O artigo 177 diz: se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. Artigo 178. O adolescente, a quem se atribua a autoria de ato infracional, não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Artigo 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão,
boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Artigo 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá, inciso 1, promover o arquivamento dos autos. 2. Conceder a remissão. 3. Representar a autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. Artigo 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. Parágrafo 1º. Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Parágrafo 2º. Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. E o artigo 182 diz o seguinte: se por qualquer razão o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada. Parágrafo 1º. A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. Parágrafo 2º. A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. Artigo 183. O prazo máximo e improrrogável para conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Artigo 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no artigo 108 e parágrafo. Parágrafo 1º. O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. Parágrafo 2º. Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. Parágrafo 3º. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. Parágrafo 4º. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Artigo 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Parágrafo 2º. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias, sob pena de responsabilidade. Artigo 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária
procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. Parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão. Parágrafo 2º. Sendo fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor designado, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Parágrafo 3º. O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de 3 dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Parágrafo 4º. Na audiência, em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntando o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão. Artigo 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. Artigo 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. Artigo 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença, inciso 1, estar provada a inexistência do fato, inciso 2, não haver prova da existência do fato, inciso 3, não constituir o fato ato infracional, inciso 4, não existir prova de ter o adolescente concorrido para ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Artigo 190. A intimação da sentença, que aplicar medida de internação ou regime de semi-liberdade, será feita, inciso 1, ao adolescente e ao seu defensor, inciso 2, quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor. Parágrafo 1º. Sendo outra medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. E parágrafo 2º. Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. E aí, pessoal, o meu comentário em cima desta parte que a gente viu. Vamos lá. A gente assimila bem esse conteúdo aqui para não esquecer. Estes artigos abordam o procedimento quando um adolescente é acusado de cometer um ato infracional. Em linhas gerais, quando o adolescente é apreendido por ordem judicial, ele é encaminhado imediatamente à autoridade judiciária. Se a apreensão ocorre em flagrante, ele é encaminhado à autoridade policial competente. Em caso de flagrante com violência, a autoridade policial deve realizar procedimentos como a lavratura do auto de apreensão, apreensão de produtos e instrumentos do ato infracional e requisitar exames necessários. Se houver repartição policial especializada, ela terá prioridade no caso de coautoria com um adulto. Se os pais do responsável comparecerem, o adolescente pode ser liberado mediante termo de compromisso, exceto em casos graves, onde a internação pode ser necessária. Caso não seja liberado, a autoridade policial o encaminha ao representante do Ministério Público. O representante do Ministério Público, após receber o adolescente, pode decidir pelo arquivamento, remissão ou representação à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. O procedimento deve ser concluído em até 45 dias e a internação não pode ocorrer em estabelecimento prisional. A autoridade judiciária, ao receber a representação, realiza audiência de apresentação do adolescente, decidindo sobre a internação e notifica pais, responsável e advogado.
A remissão pode ser aplicada em qualquer fase do processo e a autoridade judiciária não aplicará medida se reconhecer a inexistência do fato. A sentença que aplicar medida de internação ou semi-liberdade é comunicada ao adolescente, seu defensor e, se necessário, aos pais. O adolescente tem o direito de manifestar se deseja recorrer da sentença. Tá bom, pessoal? Então, no vídeo de hoje é isso. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro por aqui.